Você ainda usa CC Cleaner para limpar seu Windows? Deixa eu contar um segredo que vai te surpreender. Essa ferramenta ficou bloatware, invasiva, cheia de anúncios, além de aplicações indesejáveis que se auto-instalam em seu PC. Existe uma alternativa que ninguém está falando, e é open source, grátis e sente-se nativa no Windows. O problema é que CCleaner perdeu sua essência original. Hoje ela é mais pesada, cobra premium e faz coisas questionáveis. Apresento o Fluent Cleaner, desenvolvido pela comunidade open source. Ele usa os mesmos métodos confiáveis que CCleaner usava antes. Neste vídeo, te mostro desde o download até limpeza completa. Vamos lá explorar essa ferramenta juntos e você vai se surpreender. Primeiro passo é acessar o repositório oficial no GitHub, onde o Fluent Cleaner está hospedado. Abra seu navegador. Agora, você vai digitar na barra de endereços do navegador o endereço que mostra em sua tela. Quando a página carregar, você vai ver o repositório oficial do projeto. O importante aqui é que estamos buscando a versão mais recente e confiável diretamente do desenvolvedor, não de site suspeito nenhum. Essa é uma das grandes vantagens do open source. Você tem transparência total de onde está baixando o software. Você vai ver uma barra de progresso mostrando o download em andamento. Quando estiver 100% completo, você verá o arquivo Fluent Cleaner Win x64.zip salvo no local que escolheu. Navegue até a pasta onde você baixou o arquivo, geralmente Downloads. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo Fluent Cleaner Win x64.zip e verá um menu de contexto aparecer. Nesse menu, procure pela opção Extrair tudo ou Extract All. Uma janela vai abrir pedindo para você escolher onde deseja extrair os arquivos. Você pode deixar no mesmo local ou escolher outro lugar. Clique em Extrair e aguarde o processo terminar. Você verá uma nova pasta chamada Fluent Cleaner Win x64 ou similar sendo criada. Navegue até a pasta onde você baixou o arquivo, geralmente Downloads. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo Fluent Cleaner Win x64.zip e verá um menu de contexto aparecer. Nesse menu, procure pela opção Extrair tudo ou Extract All. Na pasta extraída, procure pelo programa executável e dê duplo clique. Ao executar a aplicação, você poderá deparar com uma mensagem de erro semelhante a essa da tela, onde diz que um componente do Windows está ausente. Clicando em Sim, ele levará você até a página de download do componente. Você pode também fazer o download na própria página do GitHub, na mesma seção do instalador. Após baixar, execute novamente. Repare que, ao executar novamente, mesmo com o componente instalado, o erro persiste. Se ocorrer o mesmo problema no seu Windows, abra o PowerShell e execute este comando que mostra na tela. Deixarei na descrição do vídeo. Se o comando não funcionar, significa que o runtime não está instalado. Nesse caso, instale primeiro desta forma, usando o PowerShell. Lembrando que você só usa esses comandos se mostrar a ausência do componente. Vamos então rodar e verificar o resultado. Excelente! O Fluent Cleaner abriu e você está vendo a interface principal. A primeira coisa que você vai notar é que o design é muito limpo e moderno. Usa o WinUI, que é o design nativo do Windows 11. Na lateral esquerda, você vai ver uma lista de categorias, como aplicativos, utilitários, Microsoft Edge e outras. Essa é a tela principal onde você controla tudo.
O legal do Fluent Cleaner é que ele não abre com janelas intrusivas, publicidades ou ofertas de upgrade constantes, como o CC Cleaner faz. Agora vamos para uma parte importante: escolher qual base de dados o Fluent Cleaner vai usar para identificar arquivos a limpar. Clique no ícone de engrenagem. Aqui você vai ver opções sobre temas de cores e, mais importante, uma seção sobre bancos de dados, ou databases. O Fluent Cleaner oferece 3 opções principais de banco de dados: a WinApp 2, que é a mais conservadora e segura, recomendada para iniciantes; a WinApp 3, que é mais agressiva e remove mais coisas, mas é ainda experimental; e a WinApp X, que é focada em remover bloatware. Para começar, recomendo usar a WinApp 2, que é a padrão e a mais testada. Voltando à tela principal, abre a possibilidade de eu fazer a análise individual, ou seja, você define exatamente onde quer analisar, podendo ser as aplicações, o sistema do Windows, o navegador Edge, entre outros. Faça um teste e coloque para executar. Note que a aplicação mostra uma lista de itens sugerindo a limpeza. Primeiro, clique em Analyze para visualizar o resultado e depois em Run Cleaner para a limpeza. Voltando à tela principal, abre a possibilidade de eu fazer a análise individual, ou seja, você define exatamente onde quer analisar. Ainda na tela principal, há um ícone de chaves que abre um terminal. Usando o comando Help, abre uma lista de comandos que poderá ser usado separadamente para outras verificações. Basta seguir as instruções. Voltando para a tela de configurações, você encontra a opção de deixar a tela clara ou escura. Ainda na tela de configurações, onde comentei anteriormente, você define qual base de análise utilizar. Eu, no exemplo, deixei as duas. Basta deixar o seletor habilitado. Logo abaixo, em Custom Database, você pode trabalhar com bases personalizadas. E um pouco mais abaixo, a opção de rodar tarefas automaticamente, como, por exemplo, limpeza de disco. Algo interessante é que o aplicativo fornece o incremento de adicionar extensões já criadas. Clique no link Get Extensions on GitHub, que ele te leva até o local onde já existem as extensões prontas para o download. Abra a página e clique no link extensions.zip. Arquivo baixado. Faça a descompactação. Você notará uma pasta chamada Extensions. Essa pasta contém todas as extensões que foram desenvolvidas. Uma observação: para as extensões serem mostradas na aplicação, é necessário copiar a pasta junto aos demais arquivos do Fluent Cleaner. No meu exemplo, eu havia criado uma pasta na raiz de nome Fluent Cleaner, então vou copiar a pasta Extensions para dentro dela. Agora vou na aplicação, abro novamente e aí está. Todas as extensões são mostradas. Você pode testar cada uma delas. No exemplo, eu utilizo uma que faz com que você habilite as extensões dos arquivos. Sugiro testar cada uma delas. Algumas podem te surpreender. Por hoje é isso. Espero que o vídeo seja útil e que possa ajudar em suas atividades. Se gostou, peço que deixe seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!